Bom, o tema de hoje eu peguei aqui para falar sobre as emoções, uma arma. Então, como é que eu vejo que as emoções podem ser uma arma? Quando eu vejo que as emoções estão relacionadas um devido aspecto, quando ela está relacionada em ser um mecanismo de ataque ou um mecanismo de defesa. E esse tema é interessante porque em observações que eu faço, que as pessoas utilizam as emoções como ataque e defesa constantemente no nosso dia a dia, no convívio, nos lugares que as pessoas chegam para os seus afazeres diversos, nas suas mudanças, no chegar no lugar novo, como por exemplo, no chegar numa nova morada. Eu vejo muito isso, há algo no sentido de guerra, ou de uma forma mais branda, nessa utilização das emoções, né? Ou pensando na emoção do outro, ou pensando na sua própria emoção, como está a sua emoção, como está se dando a sua emoção conforme você está se dando com o outro, ou de uma forma de ataque, ou de uma forma de defesa. Então, eu vejo que as emoções, elas podem ser usadas como um recurso. Não só podem, como é aparente que é o tempo todo sendo usado como um recurso. O recurso ofensivo, defensivo. Talvez algumas pessoas aqui já logo se identificaram, é mesmo. Eu percebo isso. Ou isso ocorre com pessoas que talvez ainda não se conectou no que eu estou querendo dizer aqui. É claro que mais efeito de compartilhar conhecimento e até efeito terapêutico vai ter quando a pessoa melhor se identificar com o que eu estou dizendo. Então, uma outra forma aqui que as emoções podem ser utilizadas como uma arma. Quando ela é utilizada para aquelas pessoas que se encontram num sentido de guerra. Você já notou isso? Parece que algumas pessoas, elas estão em guerra. A vida dela é uma guerra. O outro, quase todo mundo é um inimigo. Ela é o tempo todo na guerra. É o tempo todo na briga. É o tempo todo preciso ofender para conseguir aquilo. Preciso utilizar essas palavras para tirar isso, ou para ofender aquele, ou para diminuir aquele outro. Dá um sentido muito de ataque, né? Aquela pessoa que sempre está atacando. Ela pode até utilizar esse ataque como algum tipo de defesa, né? Então, às vezes ela está querendo se defender de algo, mas para essa defesa ela vira uma pessoa extremamente atacadora. Ataca os que estão próximos. É horrível ficar perto de uma pessoa assim. Deus me livre. Então você pode se identificar. Se você faz isso, se você é a pessoa que está em guerra, é a oportunidade de você pensar, é mesmo, parece que eu sempre estou tendo que atacar alguém. Isso te traz paz de espírito? Você consegue ficar... Essa forma de ser com o outro, isso te pacifica? Você pode pensar agora, como você pode modificar esse jeito? Uma coisa é certa, quem está em guerra não está em paz. Não tem como você pacificar as suas emoções, você se pacificar teu corpo, se você está em guerra. Se você gosta disso, se você sente prazer em fazer isso, agora você pode sentir prazer em ser assim, mas por um outro lado você paga um alto preço e sentir assim, aquele sossego, sossegar a alma, sentir a vida, sentir o tempo. Não consegue. A sua mente, o direcionamento dos seus pensamentos está todo voltado para acabar com o outro, para colocar as suas ideias por cima do outro, passar por cima do outro. Cada um é livre para as suas escolhas e as consequências, elas são certas, né? As consequências não é da sua escolha. E o que eu aviso é que se você vive em guerra, você vai viver assim, nesse tormento de não conseguir achar a tranquilidade emocional. Não vai conseguir. E se você quiser buscar essa tranquilidade emocional, você precisa desistir dessa guerra. Tem que ser de repente? Não. Se você consegue fazer isso de repente, faça de repente. Se você não faz de repente,
faça aos poucos, devagarzinho você vai fazendo essa modificação. E tem aquelas pessoas que estão mais no ponto, tem aquelas pessoas que já se encontram naquela defensiva. Na defensiva, provavelmente você está naquele ambiente que é uma guerra total, ou há muita guerra, né? Pessoas se guerreando, ou até pessoas contra você, com motivo, sem motivo, ou porque estão guerreando contra você porque deseja o lugar que você está, ou porque teria prazer em tirar o que você tem, ou porque não gosta, algo em você suscitou nela não gostar de você, ou ela se sente segura em agir assim com você, te mantendo de uma forma de cabeça baixa. Ela se sente tranquilizada porque ela percebe que você deixa de ser uma ameaça quando ela te coloca nessa posição. E aí você habita ou está num lugar assim, que você tem que estar utilizando a sua emoção como uma arma, porém uma arma defensiva. E às vezes a gente dá conta, às vezes não dá conta, e mesmo dando conta, é horrível você passar o dia, o tempo, tendo que se defender de alguém que por algum motivo, sabe lá qual, precisa viver atacando você, tem que atacar você. Então você utiliza como as suas emoções? Qual forma de arma ela é? Defensiva, atacadora? Melhor que as emoções fossem se dadas de forma da sua naturalidade de ser, no seu fluxo de acontecer natural. Mas nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam em sociedade, né? Nos agrupamentos de pessoas, as emoções não vão se dando assim. E quanto mais plástico o local é, eu percebo que pior fica. Essas questões de uso como defensiva e uso ofensivo traz, e às vezes são causas do adoecimento ou da patologia, ou de despertar ou levantar mais ainda algum transtorno da pessoa, de trazer pensamentos depressivos, de levar a uma depressão, de tornar uma pessoa triste, de mudar totalmente um comportamento, de trazer frustração, de atrapalhar aquilo que você tinha certeza que daria certo, mas as causas, o exterior mela tudo e aquilo modifica a sua vida totalmente. Então, como lidar com as emoções nesse sentido de arma? Mas é importante a consciência de como essas emoções se dão, como ela se dá na sua vida, como que você está utilizando para você saber lidar com ela, utilizá-la da forma que vai pacificar a sua vida, que vai melhorar a sua vida. Um outro ponto diversificado das emoções é quando elas são utilizadas, por exemplo, tem pessoas que utilizam pela calúnia, mas ao mesmo tempo que algumas pessoas utilizam ela para calúnia, eu posso utilizar ela no sentido de bons pensamentos. Ou seja, o armamento aí, ela pode ser pensada tanto do ponto de vista negativo como no positivo. E uma sugestão que eu faço, o seu pensamento tem que dar na positividade das coisas.